Fala galera, beleza? Eu sou o Pastor Israel e esse é meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita aí agora esse momento, se inscreve e já ativa o sininho para quando tiver conteúdo novo você vai ser notificado. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Falou! Você já viu falar da série The Walking Dead? Talvez você não conheça ela, ou talvez você conheça, mas para quem não sabe, ela é uma série que trata de um apocalipse zumbi, onde narra a sobrevivência de muitos personagens. Cara, eu não sou muito fã assim de uma série de freak show, mas não tem como negar que ela é uma série bem premiada e com um roteiro bem atrativo. Mas você sabe o que quer dizer ser um zumbi? Em outras palavras, um zumbi é um morto-vivo. É uma pessoa que ela tem a aparência de vivo, mas por dentro ela está morta. Ela se alimenta de carne de pessoas. E se eu falar pra você que na Bíblia existia uma igreja The Walking Dead? O quê? Uma igreja The Walking Dead? Esse pastor tá louco! Sim, você pode acompanhar essa história em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o 6. Essa era uma igreja chamada Sardes. Era uma igreja onde o grupo de pessoas, eles tinham a aparência de quem estavam vivos, mas na verdade eles já estavam mortos. Eu não sei por qual motivo a igreja de Sardes ela deixou de ser considerada uma igreja de vivo. Eu acredito que a igreja de Sardes se tornou uma igreja de zumbi, porque era uma igreja que se importava muito com a aparência e aos poucos eles foram deixando de sentir prazer pelas atitudes que geravam vida. Por causa disso ela foi taxada como uma igreja de zumbis, porque as suas atitudes não tinham mais vida e por isso ela era gelada que nem um cadáver. Mas o irônico disso tudo é que eles se assustaram quando eles receberam a notícia do anjo da igreja, quando taxou essa igreja de uma igreja morta. Cara, dá pra pensar que doido, você tá fazendo a sua adoração na igreja, você curtindo o seu ambiente ali, e o anjo do Senhor dizia assim, olha, vocês podem ter atitude de como vocês estivessem vivos, mas por dentro vocês estão mortos. Em outras palavras, por dentro vocês são que nem zumbis. Sendo sincero com vocês, eu já me identifiquei com a igreja de Sardes. Eu já fui um membro da igreja de Sardes. Eu lembro que no início, quando eu comecei a negligenciar minha fé, quando eu comecei a deixar de lado as disciplinas que me aproximavam do Espírito Santo, eu comecei a ser dominado pela carne. E não eram poucas as vezes que eu subia no altar. Muitas vezes no altar ele levava uma palavra mesmo estando em pecado. Eu lembro que eu ministrava no ministério de adolescentes e eu estava muito revoltado, estava muito amargurado. E eles começaram a sentir isso. Cara, eles olhavam com os olhos estralados, assim, apavorados. Porque eles não viam mais o líder deles falando de amor. Era somente de revolta, palavras que davam paulada na cabeça deles. E é isso que a morte espiritual faz. Ela nos gera a perda da nossa humanidade. De longe as pessoas me olhavam e tinham aparência de vivo, mas só eu sabia que eu estava me tornando gelado que nem um cadáver. E além do mais, eu estava matando as pessoas que estavam na minha volta. E é isso que a morte espiritual faz, ela nos provoca esse sentimento de frieza. Em The Walking Dead, os zumbis eles comiam a carne das pessoas que estavam vivas. Quando nós morremos espiritualmente, nos tornamos agentes que matam a vida espiritual das outras pessoas. Somos tomados pela insensibilidade, matamos os sonhos. E o ápice desse estágio é quando nós perdemos a sintonia com aquele que é capaz de nos gerar vida. Mas talvez você esteja pensando aí, como é que você saiu dessa situação, pastor? Eu confesso que não foi fácil sair do estágio de zumbi espiritual, mas eu vou contar uma experiência que aconteceu. Eu lembro que eu estava indo para um culto, ministrar, mais uma vez um evento de adolescentes, e mais uma vez eu havia deixado de lado a minha sintonia com o Pai. E quando eu subi nesse altar, antes de ministrar a palavra de Deus, o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, olhe para esse público, você quer matá-los? E a voz sussurrou bem forte no meu ouvido, volte logo à vida. Foi como se um estalo abrisse a minha mente e eu pude olhar nos olhos de cada um do meu público um olhar assustado. E eu comecei a me assustar. Então foi aí que eu percebi o monstro que eu havia me tornado. Eu lembro que eu comecei uma luta desenfreada para resgatar minha sintonia com o Espírito Santo. Eu comecei a procurar tudo que é tipo de versículo que pudesse me gerar vida. E o primeiro versículo que eu encontrei foi Romanos capítulo 8, versículo 6. E esse versículo diz que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é a vida e a paz. Zumbis espirituais se alimentam da carne, se alimentam de tudo que é tipo de sentimento que nos afasta da presença de Deus. Mas pessoas que estão vivas, elas se alimentam do Espírito Santo. E quando nós nos alimentamos do Espírito Santo, nós geramos vida. Não somente em nós, mas também nas pessoas que nos cercam. Nos tornamos agentes de cura e o Espírito Santo começa a usar a nossa vida para poder gerar vida em outras pessoas. É uma verdadeira mudança de mente que ela começa de dentro para fora. O Espírito Santo pega tudo aquilo que está podre dentro de nós
e começa a gerar vida, e então começa o processo da regeneração. E eu lembro que após eu ter esse encontro com Deus, ele me levou até um espelho e ele me fez uma pergunta: e aí, o que você quer ser? Você quer continuar agindo como um zumbi ou você quer voltar à vida? Nesse momento eu não tive outra opção, eu escolhi voltar à vida. É por isso que o Espírito Santo nos chama para voltar à vida. Existem exércitos de zumbis na sociedade, da mesma forma que The Walking Dead, eles estão aí tomando os lugares para destruir os vivos. Existem muitas pessoas que inclusive estão assumindo até os púlpitos, que não pensam mais em voltar a ter sintonia com o Espírito Santo. Mas Deus nos chama para sermos agentes, para despertar até mesmo essas pessoas que não sabem mais o que é se sentir como se estivessem vivos. Foi por isso que Jesus pagou o preço na cruz, para que eu e você pudéssemos sentir vida dentro de nós. Ele derramou todo o seu sangue, ele verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que as pessoas que estão aí, frias espirituais, como a igreja de Sardes, pudessem entender o amor que ele derramou na cruz. E é esse o amor que nos faz vivo. E é isso que Cristo quer. Ele quer que nós reproduzimos a voz do Espírito Santo. A mesma voz que me disse quando eu estava lá no altar: você quer matá-los? Volte logo à vida. E é esse o convite que o Espírito Santo faz para nós. E aí, bora deixar a condição de zumbi de lado? Vamos nos ligar do Pai? Então essa foi a mensagem de hoje, galera. Se você gostou, curte aí, comenta. É muito importante que você curta, dá um trabalho a gente ficar editando esses vídeos. Vai ali, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Talvez alguém que você conheça precisa desta mensagem. Então vai lá, compartilha, tenho certeza que Deus vai edificar a vida de alguém que você conheça. Deus abençoe então, até a próxima, falou!